Muito bem, estamos aqui reunidos para mais um estudo e dando início a uma série de estudos sobre finanças, um assunto extremamente importante na Escritura e muito importante para o nosso viver também, para entendermos a vontade de Deus, para entendermos como Deus pensa sobre aquilo que Ele nos tem dado e nos ajudar a crescer também em entendimento, desfrutando das bênçãos que Deus nos deu e administrando isso de uma forma que Lhe agrada. Com isso em mente, então, a nossa série de estudos se chama Finanças à Maneira de Deus. E o nosso estudo número 1, esse estudo é baseado numa série de estudos bíblicos do Ministério Crown, baseado na apostila deles. Então, o pastor Paulo ele sistematizou esses estudos. Nós já tivemos ele aqui na igreja, administrado para o grupo dos homens. E agora nós queremos ter esse material registrado também para ser um benefício para você e para outros no futuro também. Com isso em mente, nós vamos olhar aqui, dar início à introdução do nosso estudo, e começando com o estudo 1, a parte de Deus, o Senhor é o dono de tudo. Você vai notar que no rodapé de cada uma das telas nós temos o versículo principal, 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11, que diz assim: pois tudo que há na terra e no céu é teu. Tudo que há no céu, tudo que há na terra é do Senhor, porque Ele é o Criador de tudo e Ele tem autoridade sobre tudo. Então, introdução. Você sabia que finanças é uma questão extremamente importante na Bíblia? É interessante para você notar que há 500 referências, cerca de 500 referências sobre a palavra oração, sobre a oração na Bíblia. Eu acho que é de 30 a 35 vezes o verbo orar, e aí todas as variantes de oração, orando, somando todas as referências, são cerca de 500 referências. Nós temos em torno de 5 a 6 referências sobre batismo, e sobre finanças, a Bíblia tem 2.300 referências, tanto do Antigo Testamento como no Novo. Das 35 parábolas apresentadas por Jesus, 16 delas se relacionam com questão de finanças. Então, na Bíblia é uma questão bem importante, você vê como esse assunto é tratado, mas não só na Bíblia, na nossa vida também. Estudos mostram, livros de aconselhamento, tratam cerca de 80% dos casais que enfrentam crises e se divorciam está relacionado a problemas com finanças. Também perguntas relevantes. Quem deve ser o responsável por administrar as finanças em casa? Fazendo aconselhamento com casais, muitas vezes essa é uma pergunta que sempre aparece. Nós dois trabalhamos e quem deve administrar os bens? Devemos dar nossas ofertas juntos ou cada um deve dar separado? Devemos ter contas separadas ou devemos ter contas juntos? Então são perguntas relevantes da nossa vida. Outra pergunta, como saber a vontade de Deus quanto ao que devemos comprar? Como nós vamos gastar nosso dinheiro? Como vamos investir nosso dinheiro? Como eu devo fazer? Qual é um bom investimento? De que maneira eu devo avaliar a minha vida à luz daquilo que Deus ensina, na maneira que eu uso o meu dinheiro, nos gastos, nos investimentos, nos pagamentos, nas contas. Então isso fala do nosso dia a dia, do nosso viver. Precisamos entender, já no início do nosso estudo, que há 2 sistemas econômicos que estão atuando no mundo. Primeiro, a economia de Deus, que a gente descobre na sua palavra, revelado na Bíblia, e a economia que os homens inventaram. A palavra economia ela é um termo grego que fala sobre oikonomia, que é a administração de uma casa. Dentro de uma casa sempre tinham servos que eram responsáveis, mordomos, chamados despenseiros, é uma outra expressão. Eles eram responsáveis para cuidar da despensa. Então a administração, a avaliação, por exemplo, da colheita, havia uma parte que tinha que ser destinada para replantar. Havia uma parte que era destinada à venda e uma terceira parte que a família iria comer daquele alimento. Quanto que deu essa safra? Quanto foi a colheita? Quanto nós temos para replantar? Quanto nós temos para guardar? Quanto nós temos para vender? Tudo isso era responsabilidade desse mordomo. Possivelmente José, quando foi escolhido pelo faraó, essa era uma das tarefas que ele tinha, administrar todas as riquezas do Egito durante aqueles 7 anos
se você lembra da história, em que as vacas seriam os anos produtivos, no sonho de José, as vacas gordas, os trigos cheios, para que nos anos de falta, os anos de escassez, as vacas mirradas, os trigos mirrados, eles tivessem condições de sobreviver àquilo. E José foi a pessoa que administrou isso, e isso está tratando sobre economia. Então, a maneira de administrar os bens que nós temos, não só de dinheiro, mas tudo aquilo que Deus nos tem dado, nós vamos avaliar sempre à luz daquilo que Deus ensina. E entender que há uma maneira que os homens tratam finanças também, o modo como o homem natural, ele enxerga a vida, a cosmovisão dele acerca de finanças. E nós vamos estudar sobre isso também. Olha aí na nossa tela, Deus revela nas Escrituras os seus princípios financeiros, que são bem diferentes daquele que a maioria das pessoas pratica. Eu espero que através desses estudos possa ajudar você a avaliar de que maneira você tem feito a administração dos bens que Deus lhe tem dado e como Deus fala sobre a maneira de administrar e que você possa então mudar à luz disso. Olha o que diz Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então precisamos caminhar para ter o mesmo pensamento do Senhor, os mesmos ideais do Senhor, os mesmos alvos que Deus tem. Há 3 razões pelas quais o Senhor enfatiza o ensino de finanças na Escritura. Então, por que isso é tão importante? Eu vou te dar 3 razões que a Bíblia nos mostra. Primeira razão é porque a forma como lidamos com dinheiro impacta a nossa comunhão com Deus. Tem um reflexo direto sobre o modo como nós lidamos, nós nos relacionamos com Deus. Mateus 25:21, o Senhor congratula o servo que administrou com fidelidade o dinheiro recebido. Você vai ver que em nossos estudos a gente vai ter várias referências às parábolas. Elas já estão gravadas aqui no canal e você pode voltar nelas, pode assisti-las se você não assistiu, para poder entender o ensinamento do Senhor Jesus Cristo e ampliar então a sua compreensão sobre esse assunto que estamos tratando também. Então ela não somente impacta a nossa comunhão com Deus, mas a terceira razão para entender finanças é porque as nossas posses, elas competem com o Senhor no domínio das nossas vidas. Mateus 6:24 diz o quê? É impossível servir ao dinheiro e ao Senhor simultaneamente. Não tem como, um dos dois tem que ser o Senhor. Ou é o Senhor Deus, ou vai ser as suas riquezas. Quem é que vai controlar, quem está no controle do seu coração? Onde você está colocando a sua confiança? Onde você está colocando as suas expectativas, as suas esperanças de vida? Nos seus bens ou no Senhor? É aquele que você está fazendo isso, aquele que você está depositando sua fé, esse é o seu Senhor. Por isso não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou o Senhor Deus é o Senhor e o dinheiro vai ser o servo, vai ser um meio para você servir ao Senhor, adorar o Senhor. Ou se o dinheiro for o Senhor, então é Ele que vai reinar e a sua vida então vai estar subjugada, o seu coração ao dinheiro como seu ídolo. E terceira razão, a maioria das coisas da vida gira em torno do dinheiro. Nós nos ocupamos em ganhá-lo, e nos preocupamos com os gastos, com a maneira como nós gastamos nosso dinheiro, com a maneira como nós investimos o dinheiro, é uma parte do nosso viver, é uma parte do nosso dia a dia. Então essas são 3 razões bem importantes pela qual nós precisamos entender bem esse assunto. O principal alvo desses estudos é nos auxiliar em aprender como viver contente e em paz com a nossa vida financeira. O objetivo aqui é você encontrar alegria no final, nesse processo. Olha o que diz Paulo em Filipenses 4, versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é interessante que nesse contexto, Paulo está falando para a igreja, está agradecendo por uma oferta que eles tinham levantado para ele, e ele está dizendo, olha, eu estou alegre, mas não estou agradecendo só por causa do dinheiro, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu iria estar alegre com essa oferta ou sem essa oferta, não é isso que controla o meu coração. Meu coração ele é controlado pela minha alegria, minha paz, meu contentamento no Senhor.
Então, a Bíblia, ela nos ensina que há duas responsabilidades distintas no lidar com o dinheiro. A primeira responsabilidade é entender, nós precisamos compreender a parte de Deus acerca dos nossos bens, do dinheiro que nós temos, das coisas que nós temos, e também a nossa parte. Então essa é a segunda responsabilidade. Hoje nós vamos focar na parte de Deus e no próximo estudo nós vamos olhar sobre a nossa parte. No terceiro estudo nós vamos falar sobre dívidas e nós vamos trabalhar em cima desses pontos, desses temas, para concluir bem e estarmos bem, compreender bem a questão do dinheiro. Então, vamos começar vendo a parte de Deus. Algumas coisas importantes que a gente precisa destacar acerca do entendimento sobre a Deus em relação aos nossos bens. Então, a primeira coisa, nós precisamos entender, Deus é o dono de todas as coisas. Isso é muito necessário, isso é necessário ser bem claro para nós. Olha aí, as Escrituras declaram as posses de Deus. Eu vou te dar uma tabela aqui em que há vários versículos, escolhi só alguns, mas lembra que há muitos versículos sobre finanças. Mas olha Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Levíticos 25:23, a terra não poderá ser vendida porque ela é minha. Salmos 50, versículo 10 e 11, todos os animais e aves da terra são do Senhor. Ageu 5:8, a prata, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E 1 Pedro 1:18 a 19, diz ainda mais, não só as coisas que estão nesse mundo, mas cada um de nós foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Então nem nós, se você já confiou em Cristo como seu Salvador, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados com um preço alto, um preço elevado, o preço do Filho, da vida, do próprio Filho de Deus. Então isso mostra o valor que nós temos e também deve nos trazer a ser humildes para ver a importância como Deus nos trata, né? Como nós devemos adorá-lo com tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Então, letra B, nós devemos renunciar o direito de posse sobre tudo que temos para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Olha Lucas 14, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Nota o preço aqui do discipulado. Renunciar tudo que possui. Esses princípios são bem importantes e eles vão construindo um pensamento para aplicar depois, como nós vamos ver no nosso estudo. Né? Letra C. Quando nós reconhecemos Deus como proprietário de tudo o que temos, nos libertamos da dependência de valores materiais para ficarmos contentes. Ou seja, não é sobre o nosso controle, mas é sobre o que Deus controla. E se Deus é dono de tudo, então tudo que eu tenho nada mais é do que um reflexo da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, em me dar aquilo que eu tenho. E eu devo administrar isso de maneira que agrada ao Senhor. Então olha lá, nós não perguntamos mais, Senhor, o que queres que eu faça com o meu dinheiro? Mas a declaração é, Senhor, o que queres que eu faça com o seu dinheiro? Então, essa perspectiva de que Deus é o dono de todas as coisas, ele é libertador. Não é sobre a nossa capacidade, a nossa habilidade, mas é o fato de que Deus nos abençoa e que nós podemos encontrar alegria no processo. Olha aí, número 2, quando nós ganhamos ou conseguimos alguma coisa, no final nós reconhecemos que foi Deus quem nos deu, foi Deus quem nos concedeu. Quando nós sofremos algum prejuízo, nós sabemos que Ele quis assim. Então, tudo o que acontece é para o nosso bem. Romanos 8, 28 é um versículo bem importante. Se você está com a sua Bíblia, eu vou convidar você para abrir lá. Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo chave. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Seja a nossa fartura, a bonança, sejam os tempos de dificuldade também.
faz parte do plano do Senhor. Muito bem. Segunda questão sobre a parte de Deus, que nós precisamos entender que Deus não somente é o dono de tudo, mas também Deus é o controlador de todas as coisas. Letra A, Deus não somente é o criador e o dono de todas as coisas, como Ele também preserva e controla tudo o que existe. Salmo 135, olha que interessante, versículos 6 a 9. Ele diz lá que o Senhor controla as nuvens, os relâmpagos, os ventos, as doenças nos homens e ainda faz milagres. Ou seja, quem está no controle de tudo? É Deus. Ele está preservando todas as coisas. Outras duas referências bem importantes, Daniel capítulo 4, versículo 35 e versículo 34 e 35 fala sobre isso. O versículo diz assim: Ele age com os céus e com os moradores da terra segundo a sua vontade. E Isaías 45, 7. Deus controla a luz e as trevas, a paz e até o mal. Até as calamidades estão debaixo do controle de Deus. Nada acontece que Ele não esteja no controle. E isso traz, letra B, até as situações mais difíceis fazem parte do controle de Deus. Os problemas financeiros podem ser usados por Deus para engrandecer o seu nome. Olha aí na nossa tela. Como é que Deus pode usar os problemas financeiros? Para cumprir seus planos em nossa vida. Deus pode nos ajudar a crescer, a compreender mais a sua vontade, a nos trazer para perto dele. Número 2, para desenvolver nosso caráter, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, com o Senhor Jesus. E número 3, para nos corrigir, para alcançarmos justiça. Às vezes Deus nos permite dificuldades ou até bênçãos para mostrar o que está dentro do nosso coração. O que você faz quando Deus te abençoa ricamente, com grandes bênçãos materiais? Você continua seguindo ao Senhor de perto ou você deixa de seguir os caminhos de Deus? E quando as dificuldades chegam, você está pronto para abandonar Deus e dizer que Deus não está cuidando de mim, as dificuldades que eu estou enfrentando, ou você mantém seu coração firme nele? Então, se lembra, estou citando isso, possivelmente já está vindo na sua mente um personagem da Bíblia que fala muito sobre grandes riquezas e grandes sofrimentos, não é? A pessoa de Jó. O livro de Jó, ele está mostrando isso, que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Então, tudo que nos acontece é sempre para o nosso bem. Amém? Graças a Deus por isso. Número 3, Deus é o provedor de todas as coisas. Então, esse é o terceiro elemento importante para saber sobre a parte de Deus, é entender a questão de finanças. Deus é o dono de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas e Deus é o provedor de todas as coisas, ou seja, Ele é a fonte de tudo que nós temos, de tudo aquilo que nós precisamos, em última análise, é do Senhor. Olha Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? As coisas que Jesus apresentou no texto. Comida, vestimenta, vos serão acrescentadas. Deus sabe do que nós precisamos. Mas quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, Ele cuida dessas outras coisas. Deuteronômio 8,18 diz o quê? Ele é quem nos dá força para conseguirmos nos sustentar. Quem é que nos dá condição de levantar a cada dia, de ir para o trabalho, voltar do trabalho? Quem é que nos sustenta a cada dia, nos dá força, nos dá inteligência, traz os clientes que nós precisamos? É Deus, é Ele quem nos dá para nós conseguirmos nos sustentar. Letra B aqui, Deus é tanto previsível em sua fidelidade em suprir nossas necessidades, Salmo 37, 25, quanto imprevisível em como Ele vai fazer. Ou seja, que Deus vai cuidar de nós é um fato. Porém, como que isso vai acontecer é o que nós não sabemos. Essa é a parte onde Deus está controlando. As maneiras como Deus vai cuidar de nós são imprevisíveis. Mas todas elas estão baseadas na sua fidelidade. Ele nos instrui a nos contentarmos quando nossas necessidades básicas estão supridas. 1 Timóteo 6,8, o que ele diz lá? Tendo
tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos alegres. Então, às vezes, o que nós precisamos não é ter coisas, que muitas vezes a gente pensa que depende de ter coisas para ser feliz, mas as coisas elementares. Se você tem como se vestir e você tem o que comer, então isso já deve ser um grande motivo de alegria. Seja que talvez durante alguns dias seja só feijão com arroz, talvez seja só uma carne moída com batata, mas você pode estar contente até mesmo. Você sente contentamento nessas coisas? Você consegue enxergar a provisão de Deus nessas situações? Então, entendendo a parte de Deus, nos ajuda a encontrar alegria também. Número 2, ele também se alegra em satisfazer os nossos desejos. Deus é tão bom conosco, que quantas vezes nós pedimos coisas e Deus nos dá, porque Ele é bom demais. Mas Ele não promete que isso sempre vai acontecer, ou muitas vezes da forma como nós queremos que aconteça. Mas é tão bom saber que Deus, Ele também concede os desejos do nosso coração. Letra C, é Deus quem distribui as posses para os seus filhos. Ou seja, quem é que está no controle de dar para uma pessoa o tanto que ela tem ou para outro? No final das contas é Deus. Olha o que diz a Bíblia. Ele dá, 1 Crônicas 29:11, e Ele toma. Jó 1, 20 e 21. Lembra das palavras de Jó? Deus deu, Deus o tomou. Seja feita a vontade do Senhor, conforme a sua perfeita vontade. Número 2, na sua perfeita vontade, Ele não distribui igualmente entre seus servos os bens, como vemos ilustrado na parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Um servo ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2 talentos e o terceiro ganhou 1 talento. Porque dependia das suas capacidades. Ele sabia a capacidade de cada um dos seus servos. É a mesma coisa conosco. Deus sabe tudo o que envolve o nosso coração. Muito bem, tendo dito isso, nós vimos a parte de Deus e agora eu quero ver a nossa parte. Como é que nós devemos reagir então em relação a Deus? Há 2 coisas importantes. Primeiro, nós devemos ser administradores fiéis do que Ele nos dá. Seja pouco, seja no muito, seja fiel ao Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados, o termo original, os despenseiros, os mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. Você tem sido encontrado fiel pelo Senhor? As coisas que Deus tem dado, você tem administrado com sabedoria, buscado no Senhor entendimento? Então isso é muito importante, fidelidade. Letra B, saber como usar com sabedoria os 90% que o Senhor nos concede até nas pequenas coisas. Olha o que diz Lucas 16:10. Quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Jesus já estava dizendo, né? Se você é fiel nas pequenas coisas, então quando você receber as grandes coisas, você vai ser fiel também. Na apostila que nós temos, que nós estamos seguindo o estudo, o autor escreveu o seguinte: coisas pequenas são coisas pequenas, mas ser fiel nas coisas pequenas é uma grande coisa. Então, é grande coisa quando você administra bem as pequenas coisas que Deus está te dando, porque Deus vai poder conceder grandes coisas. Muito bem, então qual é o desafio final do nosso estudo hoje? Então, a prioridade. Se há um princípio maior que deve nortear os nossos estudos até o final, é Mateus 6,33 que diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. Eu tenho certeza que há uma grande esperança na palavra para nos ajudar quando nós estamos enfrentando problemas financeiros, situações difíceis envolvendo nossos bens, às vezes situações de saúde, situações de necessidades diversas. É tão bom saber que Deus está cuidando de nós, Ele está cuidando de todas as coisas. Às vezes o que nos falta é esse entendimento, como nós devemos então viver também à luz do conhecimento daquilo que Deus nos ensina. Vamos orar então e pedir ao Senhor a sua graça sobre nossas vidas,
misericórdia e entendimento. Querido Deus, obrigado, ó Pai, que a sua palavra é tão rica, há tanta coisa para nos ensinar acerca de finanças, porque o Senhor sabe que isso é uma luta para nós, é um desafio para a nossa vida, nosso dia a dia. Nos capacita, ó Deus, eu agradeço por cada pessoa que está nesse momento participando desses estudos. Abre nossa mente, nosso entendimento, nos ajuda, Deus, a poder avaliar onde são as áreas que nós precisamos focalizar em nossos bens, a maneira como nós devemos administrar cada uma das coisas que o Senhor nos dá. E nos ajuda, Deus, em tudo isso, sermos alegres, encontrarmos alegria, encontrarmos paz na nossa vida financeira. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós oramos e pedimos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nosso próximo estudo, nós vamos ver a nossa parte e vamos falar um pouquinho mais, vamos destacar alguns outros aspectos acerca de fidelidade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clica aí no sininho, também clica no gostei, coloca seus comentários, vai ser muito bom saber como a palavra de Deus está lhe ajudando a crescer. Deus lhe abençoe.